Amém? Glória a Jesus, aleluia. Quero saudar a todos, mais uma tarde, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é 3/10/2021 e os dias estão passando depressa, né? Tá voando, meu Deus do céu. A palavra de Deus já diz que os dias seriam abreviados. Meu Deus do céu. Por mesmo é Natal. Meu Deus do céu. Que é isso? O trem tá andando, vai estar rodando mesmo, né? O céu tá passando depressa. Isso é bom porque Jesus vem depressa também, né? Glória a Deus. Tô brincando, ele vai vir na hora certa, na hora que ele quiser. É ele que manda. Amém? Nós que estamos aqui temos que ter a paciência a esperar ele. Não podemos adiantar nada. Marcar data, porque ele vai voltar. Tem nada disso. Ele vai vir quando ele quiser vir. Amém? E no tempo dele, pronto, acabou. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. E se der prazo, nós vamos começar no versículo 11. A defesa do seu apostolado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor. Mas essa carta de Gálatas, eu quero ler aqui até o versículo 10, fazer tudo para não explicar e passar a explicar a partir do versículo 11. Amém? Senhor Deus nosso Pai, nós damos graças. Mais uma tarde, mais um domingo, o Senhor tem dado esse bairro santanense a oportunidade de ouvir a ministração da Tua palavra. Vai tirando a incredulidade, a apostasia e tudo que é o contrário à Tua palavra aqui nesse bairro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, Paulo escrevendo essa carta, essa epístola aos Gálatas, ele começa assim. Nós vamos ler até o versículo 10, fazer tudo para não comentar até o versículo 10, e o comentário vai passar do versículo 11 para frente, amém? Vamos tentar não comentar. Em tradução, a carta de Gálatas está assim: Paulo, apóstolo aparente, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha parênteses. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele se tornou apóstolo porque foi Jesus quem escolheu ele, amém? Para ser apóstolo, principalmente em especial para os gentios. Talvez você não vai entender isso agora, mas na medida do estudo aqui nós vamos entender. Versículo 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a tradução. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Tá vendo aqui? Essa carta, essa introdução, Paulo está dizendo à igreja lá em Gálatas, que o qual se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século mal. É engraçado, né? Há 2000 anos atrás, Paulo já via como presente século mal. Já passou 2000 anos. Que a maldade já piorou. Aí ele diz: o qual se deu a si mesmo. Passando carreta hoje aqui, meu Deus do céu.
Ah, Jesus. Vamos lá. Paz, irmão. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, é Jesus que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Para todos sempre. Amém. Então vamos glorificar Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. O Evangelho é único. Aqui o texto do versículo 6 está assim: o Evangelho é único. Então só tem o Evangelho. Esse aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. E o versículo 6 está assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Já estava dando ouvido a outro evangelho. Amém? Mas enquanto surge alguns aí falando o Novo Testamento de Jesus Cristo, o outro evangelho de Jesus Cristo, não tem outro, é esse aqui. Amém? Então Paulo começa a chamar a atenção deles, porque eles estavam agora já dando ouvido a outro tipo de pregação, a outro tipo de ensinamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vai caçar outra palavra, meu irmão? Seu evangelho é único? Aqui está todo o parâmetro, como é que eu e você, nós possamos ser salvos em Jesus. É através da pregação do evangelho, aceitando o evangelho. Versículo 7. Ora, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguém quer pregar o evangelho na cabeça dos evangélicos, tirar nós os crentes dessa palavra, ensinar outra coisa sobre Deus, entre aspas? É o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer tirar a esperança que nós os cristãos temos do evangelho, da salvação, pregar outro evangelho para nós, falar de outro tipo de Deus para nós. Versículo 8: mas ainda que nós mesmo ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está falando aqui, ó: até nós pregadores se desviar e pregar outra coisa, meu irmão, não dá papo para nós conversar não. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Se alguém vos pregar outro evangelho, que seja anátema. Amém. Glória a Deus. Todavia, tem que ser isso aqui, porque esse aqui está o fundamento da nossa salvação, que é Jesus. A morte de Deus na cruz do Calvário. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Então, nós os cristãos, nós os evangélicos, recebemos o ensinamento, o evangelho, esta palavra. Se alguém tentar tirar nós de cabeça, pregar outra coisa, e seja anátema. Todavia prevalece aquilo que Jesus deixou para nós. Amém? O evangelho da salvação, palavra da salvação. Aleluia. 10. Busco agora o favor dos homens,
ou de Deus? Paulo está dizendo aí, olha aí, eu sou um pregador pela graça de Deus, sou um ministro pela graça de Deus, mas a minha formatura veio de algum ministério? Ou algum homem me deu, algum ministério me deu algum credencial, uma credencial para me pregar, ser isso ou ser aquilo, na obra de Deus? Paulo diz aqui, ó, busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, para você ser um obreiro, pregador da palavra, trabalhar na seara do Senhor, você tem que ser servo dele. Amém. É ele que te usa da maneira que ele quiser. Amém. Agora você trabalhar na obra porque o ministério te deu isso, aquilo, tá, prometeu, tá, e você foi, não está sendo enganado. Deixa Jesus te escolher, ser um pregador, um missionário, um pastor, o que for, evangelista, um levita, não sei o que, ele que te escolhe, é ele que coloca você lá. Amém. Pois bem, agora nós vamos começar aqui no versículo 11. No versículo 11, nós vamos começar esse estudo aqui, amém? Lápis, papel, caneta para você fazer as suas anotações. Muito bem. O versículo 11. O texto reza o seguinte: a defesa do seu apostolado. Agora Paulo, ele vai se defender-se, o seu apostolado. Ele vai defender-se sobre o seu chamado para ser apóstolo dos gentios. E ele vai deixar bem claro aqui que Pedro, Tiago, João, principalmente Pedro, foi chamado para ser apóstolo dos judeus, dos circuncisos, dos circuncidados, e Paulo, apóstolo dos incircuncisos, que é os gentios. Eu sei que muita coisa aqui vai parecer esse meio grego para você, porque muitos de vocês não tem aquele parentesco com a palavra de Deus, não está familiarizado com essa palavra. Então algumas coisas aqui vai ficar bem grego para você não vai entender. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Paulo fala assim, ó: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo fala assim, ó: eu estou credenciado por Jesus Cristo. Eu não recebi esse ministério através de... Paulo diz assim, ó: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele está dizendo aqui que a credencial dele veio de Jesus. Ele já foi escolhido dentro do ventre da mãe dele, que vai falar aqui, para pregar o evangelho aos gentios. Não só para os gentios, para os judeus e reis, mas especialmente aos gentios. Versículo 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Paulo está dizendo aqui o que ele aprendeu da obra do Senhor, o que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então fique entendido que foi Deus, ou seja, foi Jesus, é quem escolheu, separou o apóstolo Paulo para ser o pregador aos gentios. Versículo 13: porque já ouvistes qual foi
antigamente, a minha conduta. Agora você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai ser até humilde. Ele dizer, Pai do Senhor, Paulo vai dizer que, ó, vós conhece o meu passado, a minha conduta. E como era a conduta do apóstolo Paulo? Um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia aqueles que pregavam a palavra de Deus. Nós temos esse testemunho lá a caminho de Damasco, quando Paulo chamava Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus. Ali foi a conversão do apóstolo Paulo. Foi dali para frente, a caminho de Damasco, é que Jesus separou esse grande apóstolo dos gentios, trouxe grandes revelações para ele. E se você não sabe, fique sabendo hoje que tudo que o apóstolo Paulo aprendeu, ele aprendeu diretamente com Jesus ressurreto. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu no apóstolo Paulo e fez dele um grande pregador para os gentios. Aí Paulo vai dizer no versículo 3, ele diz assim, ó: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta do judaísmo, a minha conduta no extremo religioso. Assim tem muita gente que sem entendimento defende a sua religião, mas ele nem sabe o que está defendendo. Só porque nasceu nela, só porque o vovô, vovó, com todo respeito, morreu nela, só porque o papai e mamãe é dela, ele também vai morrer nela. Tem gente fazendo assim, tem gente que faz desse jeito. Meu pai nasceu nesta, meu avô morreu nesta, eu também fico nesta. Que graça tem? É o direito seu. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Paulo perseguia a igreja de Deus. Paulo perseguia os apóstolos. Paulo perseguia os que pregavam a palavra. Amém? Em outras palavras, Paulo perseguia os crentes. Paulo perseguia os evangélicos. Aleluia. Paulo perseguia os cristãos. Você está vendo isso aqui? Paulo não perseguia religioso, não. Ele era o principal dos religiosos. Paulo ele mesmo vai falar: eu pertenci à mais severa seita dos fariseus. Paulo era o principal dos fariseus. Paulo era daquele: meu pai nasceu nesta, meu avô morreu nesta, eu também vou ficar nesta. E foi atrás dos apóstolos lá em Damasco para pegar, bater, trazer preso para Jerusalém, defendendo o judaísmo, defendendo a sua religião. Quantas pessoas que não aceitam Jesus, não convertem-se a Jesus, porque já nasceu numa religião e ele acha que aquela religião é a certa. A verdadeira religião é a fulano de tal que Jesus fundou. Como é que tem coragem falando doideira? Mas é claro, a coragem é tanto que não conhece a verdade. Até eu, antes de conhecer a verdade que é Jesus, eu já citei. A igreja fulano de tal foi a primeira igreja que Jesus fundou. Pode até ser, mas de Jesus até agora muita coisa aconteceu. Precisou até do Martinho Lutero formar a reforma. Falava alguma coisa? Ficar calado, que apossar a boca na boca. Você tá entendendo? Você tá entendendo aí? Tá entendendo? Pode até ser que Jesus montou, formou a igreja. Mas ia ter que passar por uma reforma. Amém? Glória a Deus. Se quer outro assunto, vamos calar. Vamos pôr tudo debaixo do tapete. Vou render conversa, não. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Porque já ouviste qual foi antigamente, diz Paulo, a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Paulo assolava tudo que era tipo de crente. Ele ia atrás, perseguia a igreja. Agora você já parou para pensar que igreja é essa? É a igreja fulana, beltrana, caetana. Não é não, não é não, não é não, não é não, presta atenção.
Tu tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. Sair da ignorância. Conhecer a verdade vos libertará. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 13. E da minha nação excedia em judaísmo. Aí Paulo está dizendo que ele era um fariseu do extremo. É igual muitas pessoas religiosas. Ela quer religião do extremo. Do extremo. Não saia dela. É o que Paulo está falando aqui. Olha para você, viu? Vou repetir o versículo 13. Tem que sair disso. Paulo diz: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Paulo está dizendo por aqui, daqueles que guardavam um extremo religioso, eu excedia eles, eu era exagerado, eu era até o principal dos fariseus. Amém? Então o que ele diz? E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É esta aí. Meu pai nasceu nesta, meu avô faleceu nesta, eu também vou ficar nesta. Eu não vou ser crente, eu não vou mudar de religião. Meu pai e minha mãe falou que ser evangélico é mudar de religião. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou sair dela. Você está enganado. Se esse bairro santanense, se essa Itaúna não converter, você não perecer. Aleluia. Meu Deus do céu. Você está com a sua Bíblia aberta? Pegou lápis, papel e caneta para você acompanhar isso aqui? Aproveite, porque em muitas cátedras e em muitas igrejas evangélicas, isso não vai ser ministrado assim para você não. Não vai não. Aproveita, mete a caneta, leva para casa. Aleluia. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por isso que quando Paulo converteu, ele denunciou a religião judaica. Ele diz: eu confesso que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Quantas pessoas religiosas velam pela sua religião porque cresceu, foi ensinado nela, mas nunca parou para conferir na Bíblia se aquela religião é religião verdadeira, se é que tem religião verdadeira. Amém, glória a Deus. Versículo 14, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aí Paulo está dizendo aí, desde o ventre da minha mãe eu fui separado, aleluia. Desde o ventre da mãe dele, Paulo já estava sendo separado por Deus para ser um grande pregador para os gentios, que é você que não aceitou Jesus. Amém, glória a Deus. Esse bairro santanense é um bairro bem abençoado, glória a Jesus, aleluia. Vocês são privilegiados, glória a Jesus, aleluia. Meu Deus do céu. Versículo 15, quando ele diz: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Versículo 16: revelar seu filho em mim. Está vendo aqui o que aconteceu? Paulo veio a este mundo, mas desde o ventre da mãe dele, ele já foi separado por Deus, porque Deus tinha um plano na vida desse grande apóstolo chamado Paulo, São Paulo. E ele diz que Deus já tinha um plano na vida dele de revelar Cristo dele, revelar Cristo em Paulo, aleluia. Jesus já foi revelado em sua vida. Deus já fez com que Jesus fosse revelado na sua vida, aleluia. Você está vendo, está entendendo? Olha aqui que coisa. Mas quando aprove a Deus, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. E eu estou aqui, pela graça de Deus, pregando aquilo que Paulo já morreu, deixou escrito. E você que não é crente, é um gentio, está sendo pregado aquilo que Paulo falou, deixou escrito da parte de Jesus. Aleluia. Está vendo aqui? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem a sangue. Eu não fui atrás de ministério, eu não recebi credencial do ministério X, não fui levado a pregador para os gentios por placa de igreja. Eu aprendi direto com Jesus. Paulo, em outras passagens, Paulo diz assim, ó, tudo que eu aprendi direto com Jesus ressurreto. Aleluia. Amém. Então Paulo, versículo 17, ele diz aqui, ó, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Falou, nem em Jerusalém fui. Tive um encontro com Jesus, nem lá fui para conhecer os apóstolos, para conversar com eles, aprender alguma coisa com os apóstolos, que comeram, andaram com Jesus, foi seguidor deles. Enquanto eles comiam, bebiam com Jesus, enquanto eles seguiam Jesus, eu era um perseguidor deles. Eu perseguia o cristianismo, eu perseguia a igreja de Deus, que é a igreja evangélica, a igreja cristã, nós os crentes, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? O resto da vida é paganismo, é idolatria, e você não assume isso, sua criatura. Por que você quer tapar o sol para pedir? Jesus já ressuscitou, está no coração daquele e aquela que acredita que ele está vivo, que ele está ressuscitado, e em espírito ele desceu no dia de Pentecostes no coração daquele e aquela que aceita ele. Agora, se não quer aceitar Jesus, vai fabricar não sei o que, ou ficar calado é melhor. Nem me tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aí Paulo foi visitar. Mas depois de quantos anos? Depois de 3 anos. Paulo já estava em outras regiões. Pedro já estava em Jerusalém, mandando ver, pregando para o povo, e o povo convertendo. Fariseus e saduceus cabelando, porque em Jerusalém estava enchendo de pessoas crentes em Jesus, aleluia. Os saduceus até chamou Pedro e João lá. Vem cá, você está enchendo Jerusalém com esse negócio de Jesus, esse negócio de crente. Vamos parar de pregar isto? Ameaçaram eles, bateram neles, mas Pedro deixou baixo. Como bom cristão que ele foi e era, ele diz assim, ó, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Jesus, aleluia. Também nós os crentes não podemos deixar de testemunhar do que Jesus fez em nossa vida, entrou no nosso coração, escolheu nós para salvação e quer escolher você também, aleluia. Mas para isso você tem que aceitar ele, entrar pela porta que é Jesus, deixar a incredulidade, a apostasia, idolatria, macumbaria, feitiçaria e tudo que não presta ao contrário essa palavra, aleluia. Esse bairro santanense é um bairro abençoado, aleluia, glória a Jesus. Meu Deus do céu, o que você está esperando, hein? O que você está esperando? Olha que Paulo diz aqui, ó, nem me tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha, que maravilha. Ele recebeu o apóstolo Paulo e Paulo contou a sua conversão no caminho de Damasco. Paulo chegou e falou, Pedro, eu estava perseguindo vocês. Eu tinha a carta lá dos saduceus para ir a Damasco e pegar vocês, bater, trazer preso a Jerusalém. Mas eu converti.
Como é que foi? Eu tive um encontro com Jesus. Eu lá ia, vim com os outros soldados lá, sem algumas pessoas me acompanhando. E de repente uma luz me cercou. Eu caí por terra, fiquei cego, perdi a visão. E no meio daquela luz saiu uma voz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu fiquei assustado, porque uma luz falando, no meio daquela luz uma voz. Aí eu falei assim: quem és tu, Senhor? Aí aquela voz vindo assim, ó: eu sou Jesus, o qual tu persegue. Aí a ficha caiu, Pedro, porque eu estava perseguindo os apóstolos, eu estava perseguindo os discípulos, eu estava perseguindo os pregadores dessa palavra. E de repente que a luz disse que eu estava perseguindo a Jesus, a ficha caiu na hora. Eu vi que era Jesus ressurreto. Eu converti a Jesus, aleluia, aleluia. É o que você tem que fazer nesse bairro, sua criatura, é converter-se a Jesus, aleluia. Meu Deus do céu, Jesus da glória. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi, agora escuta essa aqui. Você vai ficar chocado. Você que fala aí, que Maria não teve mais filho, presta atenção. Maria só teve Jesus, e Maria não teve mais filho. Onde é que você leu isso? Aonde você leu que Maria não teve mais filho? É só Jesus. Tu leu errado. Tu tá sendo ensinado errado, meu irmão. Presta atenção. Olha aqui o que diz aqui o versículo. Versículo 19. Paulo dizendo: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo ia chamar outra pessoa de Senhor? Paulo ia chamar José de Senhor? Esse Senhor que Paulo está citando aqui, esse Senhor é Jesus. Aí o que ele diz aqui, que não havia outro, no versículo 19: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, aleluia. Sabe esse Tiago aqui? Esse Tiago é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é filho de Maria com José, aleluia. Porque a Bíblia diz que José não conheceu a Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus, aleluia. Depois teve um casamento normal, rapaz, as relações íntimas normal. Que é isso? Heresia. Heresia tá aí você, meu irmão. Presta atenção, presta atenção. Tá legal? Quem tá na heresia é você. Aleluia, aleluia, amém. Esse Tiago aqui, ó, é meu irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é filho de Maria e José, fora os demais irmãos. É engraçado, rapaz, é tanta heresia, é tanta mentira, pecado, e nós aceita, abraça, mas não abraça a verdade, não aceita a verdade. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aleluia. Paulo está dizendo que eu não minto, não. É isso aqui. Então vocês que são religiosos, com todo respeito, começam a observar as palavras dos seus ministros. Você leu lá na Bíblia? Pega a sua Bíblia, leva para a igreja, confere lá. Olha o que diz assim, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Você pega a sua Bíblia, folheia ela, vai lá e olha, confere. Os bereanos eram assim. Paulo pregou em Bereia, eles iam correndo e conferiam se aquilo estava lá, se não era conversa fiada, se não era história carochinha, amém? Paulo falava, eles iam lá e olhavam, será que está aqui mesmo? Não, tá, pode mandar ver, pode continuar pregando, porque está escrito. É desse jeito. Eu estou lendo para você aqui, ó, Gálatas, capítulo 1, e o versículo 19. Eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O que é isso aqui? Que é isso? Como é que Maria não teve mais filho? Onde você aprendeu que ela não teve? Ah, misericórdia. Pode ser, irmão. Quer isso? Passa carreta aqui, rapaz.
Tem que esperar para 2 carretas. Ei, meu Deus do céu. Aí carretona aí, ó. Esperar, chega de carreta aí, ó. É a outra aí, ó. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo continua no versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Versículo 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. A ver, Paulo está mostrando aqui que tudo que ele aprendeu direto com Jesus. Aleluia. Tira aqui, ó. E não era conhecido de vista das igrejas. Aí Paulo diz aqui que as igrejas não conheciam ele de vista. Amém? Só via falar, ó, aquele carrasco, aquele perseguidor da igreja de crente, agora é crente. Perdoe. Aquele carrasco que ia atrás dos crentes, dos evangélicos, para aprender, porque ele era cego da religião, que ele aprendeu do papai e da mamãe, que não saía dela, ele não conhecia a verdade. Agora no caminho da massa estão dizendo que ele conheceu o nosso Jesus. Aleluia. O carrasco Paulo converteu. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo aí, meu irmão? É o que Paulo está dizendo aqui, ó. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Aí, pô, estava em Cristo. Porque lá tinha igreja em Judeia, as outras igrejas, baseado no paganismo, não sei mais do que, do isso. Mas lá tinha as igrejas de Deus, aleluia. Tinha a igreja cristã, a igreja evangélica. Então Paulo está falando delas. Eu não era conhecido nas igrejas, ele diz aqui, das igrejas da Judeia que estava em Cristo. Aqui nesse bairro santanense tem a igreja de Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus estão em Cristo. Aqui em Itaúna tem a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus, converteu a Jesus, foi comprado, lavado do seu sangue. Amém, glória a Deus. Então em toda a cidade, Jesus tem a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo. Aleluia. Amém, glória a Deus. E aí, tá claro pra você? Vai converter? Vai aceitar essa verdade? Não, eu vou continuar fazendo vista grossa, não vou converter, isso é galera, eu vou ficar na minha. Aliás, nem religião eu tenho. Eu não sou crente, eu não sou religioso, eu não tenho religião não. Então, fica assim pra você ver onde é que você vai parar. Você tá me julgando? Aonde você vai parar? Amém? Aleluia. Então está aqui, ó. Na Judeia, as igrejas que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer. Agora escuta bem. Aquelas igrejas, aqueles irmãos, eles ouviam só dizer acerca do apóstolo Paulo. E Paulo estava doido para fazer visita a essas igrejas. Paulo estava querendo visitar essas igrejas evangélicas, as igrejas dos crentes daquela cidade. Aleluia. E dar o testemunho. Conta o testemunho, Paulo. Conta a bênção, Paulo. Irmãos, eu estava perseguindo a igreja, vocês os crentes. E eu encontrei Jesus no caminho da massa. Aleluia, glória a Deus. Uma luz forte me cercou. Eu caí por terra, fiquei cego. E no meio daquela luz, a voz do Senhor saiu, retumbante: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmão, desta hora em diante eu converti. Eu aceitei a Jesus. Agora eu aprendi maravilhas com ele. Estou aprendendo até hoje. Eu estou aqui para vos exortar, vos pedir, falar para vocês ficar firmes na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você quer ver aqui? Olha aqui, ó. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé em que antes destruía. Paulo destruía a fé dos crentes. Você é um desses religiosos, perseguidor de evangelho, não gosta dos crentes, porque prega pra você. Você já marca cartão na sua religião. Você já está bem com Deus, entre aspas. Porque aqui nesse versículo 23 está assim, ó. Mas somente as igrejas tinham ouvido dizer: irmãos,
aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Aí os irmãos, glória a Jesus, aleluia. O que perseguia a igreja evangélica, agora é crente, oh, louvado seja Jesus, aleluia. Meu Deus do céu, já pensou que nesse bairro sertanejo, todos aqueles que perseguem os crentes, detestam os crentes, se convertessem à verdade, aleluia. Já pensou que em Itaúna, aquele que é contra o evangelho, não é crente, não tem compromisso com essa palavra, vai ficar para trás, se convertesse a Jesus, aleluia. O que aconteceu aqui, ó, a alegria foi grande na igreja, a alegria foi grande no meio dos evangélicos. Lá nos fariseus, saduceus, está rangindo os dentes de raiva do apóstolo Paulo. Aleluia. Porque o perseguidor passou a ser perseguido da própria religião ao qual ele vivia, do extremismo, da cegueira eclesiástica, o qual ele servia. Amém. Glória a Deus. Eita Itaúna abençoado, hein? Eita bairro santanense abençoado. Se esse bairro santanense não alcançar a salvação, que não seja por falta da pregação da palavra de Deus, porque nesse bairro está sendo pregada a verdade, que é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Aí, Paulo tinha notícia que os irmãos estavam glorificando a Deus. Paulo antes era a tristeza dos crentes. Aonde Paulo chegava, meu Deus, aquele perseguidor, aquele carrasco, chegou aqui na cidade. Como ele não vai ver? Ele é religioso, ele defende a sua religião, ele defende o seu extremismo, o judaísmo. Mas não, que é o contrário. A conversão do apóstolo Paulo, a conversão de Saulo de Tarso, tornou-se a alegria da igreja, a alegria dos crentes, a alegria dos evangélicos. Aleluia, glória a Jesus. É o que está dizendo aqui, ó. Mas e glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora o capítulo 2, o texto diz assim, ó: seu apostolado reconhecido pelos demais apóstolos. Aí você vai ver que para Paulo chegar junto com os irmãos, teve que passar um processo, porque Paulo estava longe, os irmãos estavam alegres com a conversão do apóstolo Paulo, mas a maioria não queria chegar muito perto dele não. Esse irmão Paulo tem que sentar no banco mais longe, sei lá se converteu mesmo. Eles estão falando aí, alegria, glória a Deus, mas por isso Jesus diz: conhece a árvore pelo fruto, a boca fala, o coração está cheio. Que fruto você dá? Tipo de arrependimento. Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto, aleluia. E toda vara que está em mim, que não der fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Eu tenho Deus, eu não sou crente, eu tenho Deus, tenho Jesus, tá? Então vai dar fruto, meu irmão. Como é que estão as suas obras? Como é que estão as nossas obras? É obra digna de arrependimento? Cristo em nós ou não? Aleluia. Aí você vai ver aqui no capítulo 2, o texto é o seguinte: seu apostolado reconhecido pelos demais apóstolos. Amém, glória a Deus. Agora vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 1. Depois passados 14 anos. Aí você vê que passou 14 anos. Subi outra vez a Jerusalém. Aleluia. Passou 14 anos. Paulo subiu outra vez em Jerusalém. A Jerusalém. Com Barnabé, levando também comigo Tito. Aí Paulo já levou 2 companheiros comigo. Já chegou em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, o boato correu. O apóstolo Paulo chegou aí. O ex-carrasco, o ex-perseguidor dos crentes chegou em Jerusalém. Ei, foi festa. O irmão ficou meio desconfiado, mas foi festa. Escuta só o versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo estava pregando para os gentios, enquanto Pedro, Tiago e João estavam pregando para os judeus, os da circuncisão.
E Paulo pregando para os gentios, como você que não é crente de Jesus, ele não faz parte da nação de Israel, você é um circunciso. É o que Paulo pregava para os gentios. Aí ele diz aqui no versículo 2: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo chegou em Jerusalém. Ô gente, eu estou pregando lá fora para os gentios. Ô gente, eu fui lá em Itaúna, no bairro Santanense, e eu preguei lá em Santanense. Não estou dizendo eu não, contando uma parábola para você entender. Você está entendendo? É isso que Paulo está dizendo em Jerusalém. Da coiadinha de judeus convertendo a Jesus. Mas era tudo da nação da circuncisão. E Paulo estava pregando para os incircuncisos, que é você, que não pertence à nação de Israel e não converteu a Jesus. Você é um gentio na carne, um incircunciso. Aí você fecha a cara, acha ruim comigo, quer quebrar minha cara, é ignorância sua. Porque essa verdade você não vai ver pregar na cátedra e nem nessa igreja evangélica, a maioria não prega isso. É só você conferir aqui, ó, não é jornal não. E subi por uma revelação, ele expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinha reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não estivesse corrido em vão. Não é que Paulo fazia exceção não, mas ele pregava para pessoa de alta reputação. Porque quando é que as pessoas, em certo ponto, mais leigas, via as pessoas de boa reputação convertendo, aceitando, aí muitos aceitavam também. Amém, glória a Jesus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, e particularmente aos que tinha reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Será que nós pregamos, nós cristãos, prega para você, vai ser vão? Nós estamos pregando à toa, correndo para pregar o evangelho vão? Ou você vai aceitar? Para nós em Deus não faz diferença nenhuma. É preciso ter pressa para pregar o evangelho. Porque o que tem de almas indo para o inferno, tem pessoas indo para o inferno por não aceitar a Jesus. E é para lá que vai. É para o inferno. É rapaz, é moça, é homem, é mulher, é idoso, idosa. Por não aceitar a Jesus, está indo para o inferno. Ou você acha que não? Então vamos analisar. Não, não está não. Desculpa, vou tirar aqui, correção. Está indo para onde então? Não aceita Jesus, não converte a Jesus, não crê em Jesus, não entra pela porta, não experimenta o novo nascimento, viva suas próprias vidas, e também aquela cegueira eclesiástica do paganismo. Aí morre, vai para onde? Amanhã você está julgando. Então, para não julgar, lá vai todo mundo para o paraíso. Ninguém está indo para o inferno. O inferno está vazio. Lá no paraíso está cheio de pessoas que antes bebia, adulterava e prostituía, vivia na idolatria, macumbaria, feitiçaria, na violência, na pornografia. Está morrendo, está indo tudo lá para o paraíso para entrar no céu. O inferno tem ninguém. No inferno tem ninguém. O inferno está vazio. Parece. Ai, Jesus da glória. Então, versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aí o Tito chegou lá, tem que ser circuncidado também. Porque os judeus, do seu extremismo religioso, da sua cegueira religiosa, estavam obrigando a eles a circuncidar. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Eu vou pular esse versículo aqui, porque esse versículo aqui, ele é mais para trás dos bastidores da igreja.
eu vou continuar lendo aqui para explicar a você que não aceitou Jesus, que não tem um parentesco com essa palavra, você vai ficar um pouco bem perdido, amém? Então, lamento, vou ter que dar um pulo aqui, amém? Um pulinho quântico só, amém, glória a Deus? Isso aqui é para trás dos bastidores, mas eu vou só ler, sem comentar, amém? Porque você não vai entender nada. Mas, atrás dos bastidores eclesiásticos, eles entendem. Mas como estamos no ar livre, vocês merecem ouvir a coisa mais concreta. Então vamos complicar isso. Eu vou só ler sem explicar. Mas os bastidores, atrás dos bastidores eclesiásticos, vai entender. Amém? Pastores, obreiros, professores de dominical, ministro dessa palavra em geral. Amém? Glória a Deus. Então deixa. E isto por causa dos falsos irmãos que se introduziram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós, entre vós. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, abre parênteses, quais tenha sido do outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, esta aparência. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão. Agora o versículo 7. Você vai ver que Paulo diz que aquela turma que estava lá atrás desse bastidor estava julgando Paulo, observando a conduta de Paulo. Mas o que eles implicaram com Paulo? Porque o que ele estava cobrando dentro da lei do judaísmo, Paulo estava até praticando, para não escandalizar os mais fracos da fé, que era eles. Amém? Glória a Deus. Mas no versículo 7, Paulo diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Tá vendo o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo só, eles viram que a mim foi confiado a graça de pregar para os incircuncisos, para os gentios, ao contrário de que foi dado a Pedro a pregar para os circuncisos. Está entendendo? Pedro pregar para os judeus, os da circuncisão, os que tinham a prática de circuncidar, que era a nação de Israel. E Paulo foi chamado para pregar para o incircunciso, que é você, os gentios, que não pertence à igreja, não é crente do evangelho, e não pertence à nação de Israel. Meu Deus do céu. Aí Paulo, versículo 8, abre parênteses, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Paulo quer dizer o seguinte, que Jesus chamou Pedro para pastorear aquela igreja, chamou Pedro para ser o apóstolo daquela nação dos judeus que haviam convertido a Jesus. Paulo está explicando o seguinte, que ele fala assim, porque, abre parênteses, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para pregar para os judeus, este operou também em mim com eficácia para com os gentios, para com você. Então Paulo já morreu, o que ele deixou escrito tem que ser lido dentro das cátedras, dentro das igrejas evangélicas, da praça pública, para vocês que não é crente em Jesus. Amém? Agora é lamentável saber que muitos de vocês que não aceitaram Jesus, às vezes, com todo respeito à expressão, entra no ouvido e sai no outro, não dá ligança, porque quem sabe acha que é história de carochinha, ou está acostumado nesse mundo tão depravado, com essa frieza espiritual, que a maioria não está esperando Jesus voltar. É só os cristãos, é só nós os crentes que está aguardando ele voltar.
a qualquer momento. Amém. Aí Paulo diz, versículo 9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Tá vendo? Paulo está dizendo aqui que Tiago, esse meu irmão de Jesus, com Cefas, que seja Pedro, Tiago, Cefas e João, eram as três colunas da igreja daquela época. Eram os três que destacavam ali. Eram os três que davam bom exemplo, como bom obreiro. Amém. A igreja se espelhava neles. Aleluia. Aí Paulo diz que esses três, que eram as colunas, que eram os pilares ali, de exemplo, de bons obreiros, de bons pastores, honestos, com a obra de Deus, com a despesa da casa de Deus. Paulo diz que esses três, ele diz aqui, ó, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados coluna, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas. Aí Tiago, Pedro e João falou: Paulo, senta aqui do nosso lado, nós vamos te dar a destra, senta aqui do nosso lado. Aí os irmãos que haviam aceitado o testemunho de Paulo, mas estavam com o pé na frente e outro atrás, começou a ver o apóstolo Paulo andar com Tiago, andar com Pedro, andar com João. Aí a igreja foi aceitando o apostolado do apóstolo Paulo. A igreja foi aceitando o ministério de Paulo. Sabe por quê? Porque via Paulo andar com aqueles obreiros que eram o exemplo. Aleluia. Com aqueles pastores que eram o exemplo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Esse olhando assim, Pedro, Tiago, João. Eu olhava Paulo assim, entrando e saindo, andando com ele. Eles olhavam assim, o homem converteu mesmo. É aquele, era esse carrasco mesmo. Aí ele é crente mesmo, tá andando com os obreiros, tá andando com os pastores. Aí os irmãos foi aceitando o testemunho de Paulo. Aleluia. É o que diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados coluna, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Aleluia. Agora é o contrário. Paulo, quando era fariseu, religioso, não era crente em Jesus, não conhecia a verdade, não era filho de Deus, mas filho das trevas. Porque filho de Deus é aquele que aceita Jesus. Você quer que eu leia João capítulo 1, versículo 11 e 12? É o contrário aqui. Antes, Paulo recebeu carta dos saduceus, dos fariseus. Recebeu carta dos saduceus para perseguir quem? Os crentes. Para perseguir quem? Os evangélicos. Para perseguir quem? Aqueles que se tornaram crentes em Jesus. Amém? Aleluia. Mas aqui agora, ele recebe carta, o aval dos pastores da igreja, que teve Tiago e João. Aleluia. Olha o que Paulo diz aqui, ó. E a graça que me foi dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Tá vendo aí? Ficou resolvido assim, ó Paulo, você tem o dom para pregar para os gentios, você tem o dom para pregar para os incircuncisos. Então nós vamos te dar aqui o aval. Você agora é membro dessa igreja, é obreiro dessa igreja. Você tem mostrado testemunho de um bom cristão, de uma pessoa convertida. Os seus frutos realmente mostra que é fruto de arrependimento. Aleluia. Podemos confiar em ti, Jesus está na tua vida. Então você pode sair e pregar para os lados de fora. Você pode ir na Itaúna pregar. Você pode ir no bairro Santanense. Você vai em Cidade Nova. Você pode ir em Divinópolis, PH, onde é que você quiser.
Você pode pegar para essa turma que não é judeu, que não aceitou Jesus ainda. Amém? Porque a salvação é para eles também. A salvação é para o gentio também. Esse Jesus nosso aqui, o nosso rei Jesus, ele veio para todo mundo. Agora João pega a caneta e escreve: Jesus veio para os seus, e os seus não o recebeu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, os quais creem no seu nome. Aí você vai ver que Paulo já saiu para ser o pregador dos gentios. Amém? Se Paulo tivesse vivo, nós iríamos fazer uma vaquinha, não, pagar um avião para ele, ele ia vir aqui na praça de Itaúna, amém? Nós ia colocar no Facebook, no WhatsApp, na internet, todo mundo, aleluia. Extra, o apóstolo Paulo vai vir lá de Jerusalém, no centro de Itaúna, trazer a palavra de Deus, aleluia. Toda Itaúna ia para lá, aleluia. Todo mundo ia lá para a fonte luminosa, amém? Ver Paulo falar da luz que é Jesus, aleluia, amém? Mas já morreu, mas não tem problema não, que aqui o Paulo escreveu, tá aqui, amém? A gente dá culto lá na praça, lá das 9 às 10, todo domingo. Nós estamos lá ao lado da banca de revista, amém? Pregando o evangelho, todo domingo, amém? E também de 11 a meio-dia lá na praça, na rua 13 de maio, na pracinha Bom Pastor, de 11 a meio-dia domingo. E todo domingo também aqui das 3 das 4, aleluia. Dia de sábado lá na Santa Virgem, das 3h15 para 5. E também dia de sábado lá na Morada Nova, na pracinha da academia, das 5 até 7, 7h15, amém? E sexta-feira, das 5 às 7, lá bairro Cidade Nova, ao lado da padaria da Babi, né? Padaria Babi, tô ganhando nada com isso não, mas é lá que nós pregamos, aleluia, glória a Jesus, amém? Deixa eu terminar aqui, ó, versículo 10 e termino. Aí, você vai ver que Tiago, Pedro e João, sabe quem deixou para o apóstolo Paulo? Olha que exemplo, ó. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência, com pressa. Amém? Ô Paulo, você vai pregar no meio do gentio, lá tem muita gente pobre, carente, e lembra deles, amém? Amém. Pode deixar, Pedro. Vou falar mais nada não, fica calado. Quem quer aceitar Jesus? Quem nesse bairro quer converter e aceitar Jesus? Quem quer experimentar o novo nascimento, dando um passo para Jesus? Se não tem, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Senhor, ter dado esse bairro santanense mais uma oportunidade para ouvir a tua palavra. Nós, os cristãos, nós, os evangélicos aqui na cidade de Itaúna, somos gratos, ó Pai querido, por essa rica oportunidade e por esse belo trabalho que o Senhor tem nos concedido de levar a tua palavra, não só no bairro santanense, mas em toda essa Itaúna. Nós estamos gratos, ó Pai querido. Que Deus continue abençoando você, amém? E se você tiver aí no YouTube, você pode puxar o seu celular aí, ó, escrever aí, ó, O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Tá cheio de vídeo lá. Tem vídeo até filmado aqui desse ângulo aqui, amém? E que fica na paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso irmão Zé Maria, o Zema Vídeo, é o que faz essas vinhetas bonitas que você vê aí no YouTube, no início dos vídeos e no final dos vídeos. É o nosso irmão Zema Vídeo. No mais, fique na paz. Muito obrigado e amém. Vou dar um giro 360 graus aqui para vocês conhecerem o bairro santanense. Ô pessoal,
Esse aqui é o bairro Santanense, ó. A pracinha do bairro Santanense, tá aí. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vou filmar, pessoal. Essa é a pracinha de Santanense, tá vendo aí, ó? Tá aqui, glória a Jesus. Tem um Porsche aqui. Essa é a minha camisa, aleluia. Sobe aqui, ó. Aí pra você ver, ó. E faltou nesse povo. Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Fica na paz. Amém.